sejam muito bem-vindos ao AlgarCast, o podcast da Algar. E hoje eu converso com a Eli Carião, gerente regional da Algar Telecom, do Rio de Janeiro, e também com a Karine Macorim de Lima, gerente regional de Campinas. Sejam muito bem-vindas, meninas. Muito obrigada. Obrigada. Prazer ter vocês aqui com a gente. E hoje a gente fala sobre liderança servidora e o futuro do trabalho, né? E para a gente começar, eu queria que você explicasse para nós, Karine, o que é esse conceito e como ele impacta nos resultados de uma organização. Bom, o líder servidor está bastante comentado aí, né? Na atualidade, no momento. A gente passou por inúmeros momentos de liderança, de chefia, né? Onde a gente falava muito se é chefe, se é líder, enfim. O líder servidor é aquele líder que ele está muito próximo do seu time. É um líder que ele, literalmente, ele serve o seu time, para que ele possa colher os melhores resultados. Então, ele ajuda, ele direciona de uma forma bastante próxima e ele consegue, com isso, os resultados muito mais eficientes, entrando numa seara de celeridade, de perenidade e de confiança com o time ao qual ele lidera. É muito interessante a gente observar como essa virada de chave na liderança é capaz, né, de impactar nos resultados. E pensando nesses resultados, por que outros motivos a liderança deve focar em pessoas? Pessoas é o nosso bem maior. Sim. Então, a Algar, ela tem como o seu slogan principal, gente servindo gente. Sim. E é exatamente isso que a gente busca. Eu brinco, e é uma frase que é muito clichê, ninguém vende o que não compra, e ninguém respeita em quem não acredita. Então, sim, é mais ou menos por aí. Tá certo. E Eli, me conta, como um líder pode se tornar um líder servidor, né? E me fala também sobre o futuro do trabalho. O próprio nome já traduz para a gente. É você, de fato, liderar servindo. Uhum. E no dia a dia, assim, para dar certo, eu acho que o ingrediente principal aí nessa receita, porque são várias pessoas falando de várias formas para liderar. E no meu ponto de vista, aí é uma coisa bem pessoal, Eli, que liderar é você gostar de gente, gostar de pessoas, entendê-las. Hoje o mundo, ele está muito robótico, muito agindo de uma forma frio, sem emoção, né? Frio. Então, na maioria das vezes, eu não sou capaz de liderar se eu não souber como que você está. Então, o seu número pode estar ruim, eu posso não estar atendendo às expectativas, mas se eu entendo como que você está, talvez essa é uma ação que a gente pode chegar lá e ter sucesso no final. Então, um líder servidor é esse que serve, e serve desde lá dos primórdios. Então, de pessoas você tem que ser isso, um líder servidor. Bacana. E o trabalho do futuro, assim, acho que o que eu espero, né, o que eu penso é que tudo na vida você tem que ter um propósito. Então, hoje as pessoas estão muito amedrontadas com o que toda a mídia fala, que num futuro muito próximo, muitas profissões que existem hoje não existirão mais. Só que essas pessoas também esquecem que assim é simples. Como que eu chego lá e continuo tendo profissão e continuo sendo primordial para o que eu faço hoje ou para algo novo? Estudando, aprendendo com as coisas novas que estão vindo e tendo propósito para isso. Muitas das vezes as pessoas acham que o propósito está no que a Eli quer. Não, o propósito às vezes está no que eu tenho em casa me esperando. Sabe? É a formação do meu filho, a minha casa nova. Então, esse é um propósito, né? Hoje as empresas não seguram mais os seus colaboradores, os seus talentos, pelo que eu pago para ela. Eu seguro, muitas das vezes, um talento comigo durante anos, se ele também acredita no propósito que a minha empresa tem, no propósito do que nós estamos fazendo. A Karine, acho que disse no início, e bem... se eu acreditar naquilo que eu faço, naquilo que eu vendo, as coisas fluem. Então, para a gente fechar, eu queria que vocês duas respondessem como a gente pode, então, contribuir para o futuro? Estou sabendo que você estudou bastante para essa resposta. Estudei, até trouxe cola, você fez acredita? Uma colinha. Fiz, de vez em quando eu vou dar uma olhadinha, tá? Porque é uma colinha bem importante. Tudo bem.
Bem, eu acho que com melhores escolhas de consumo hoje, porque isso, de forma simples, vai no futuro contribuir aí para que tenhamos um futuro mais limpo. Então, é uma coisa simples de se fazer. Em vez de eu comprar várias garrafas d'água de plástico, por que eu não tenho um copo e encho no bebedouro Sim. e aí economizo em plástico, né? Existem hoje, assim, previsões do Banco Mundial, para você ter uma ideia, que de resíduos sólidos gerados hoje pela humanidade, até 2025, nós teremos aí uma média de 6,5 milhões de toneladas por dia. Meu Deus. Então, assim, é um número muito grande. Sim. Parece que quando eu economizo, deixo de gerar um lixo, um plástico, né, um papelzinho de bala, enfim, qualquer coisa, é pouco. Mas se junta aqui de nós todos que estamos aqui, isso, né, ao longo dos anos, é muita coisa. E aí existe um outro estudo, que aí, do outro lado, a ONU falando sobre isso, ela prevê que a população global aumentará em mais de 20 milhões de pessoas nos próximos 30 anos. Então, você imagina que se a gente não fizer nada hoje desse consumo consciente do que eu estou fazendo para o meio ambiente, que é mínimo, é muito pouco, não preciso de nada. Eu só preciso ter um consumo consciente, só isso. Aí imagina onde a gente pode chegar se não tiver isso. E aí, quando você olha para esses números, eles são muito impactantes. Muito, muito impactantes. E reverter isso é muito difícil, porque o nosso tempo é muito escasso. Então, são pequenas ações que, sim, farão aí a gente ter um futuro melhor para os nossos netos, bisnetos. E, sei lá, eu talvez não esteja mais aqui, mas só de ter contribuído, acho que já vai valer a pena. É lindo isso. E corroborando aí do que a Eli falou, ela começou falando que precisamos fazer boas escolhas. Essas boas escolhas, a gente precisa ser menos egoísta e entender que elas não são escolhas para mim, para o meu filho, para o meu neto, são escolhas para um futuro que a gente não vai estar aqui para ver. Com certeza. Mas que a gente precisa pensar nesse futuro para que ele esteja melhor a cada geração. Então, as pessoas precisam ser menos egoístas, terem boas escolhas e praticarem isso no seu dia a dia, que com certeza a gente vai ter um futuro melhor. Mas aí tem uma boa notícia nessa história. Oba! E aí eu anotei aqui, ó, para não esquecer. Hoje, a boa notícia é que as empresas e as pessoas já começaram a fazer isso. E fazendo isso, mesmo com esse tempo muito escasso que a gente tem, ainda dá tempo de se fazer muito. Então, eu falo para você, que fala para o seu vizinho, e que tem o lixo seletivo, e enfim, se cada um fizer um pedacinho, é uma excelente notícia para que lá na frente as nossas escolhas não impactam como nos impactam hoje, né? Hoje. Então, a gente tem boas notícias no meio do caos também. Hoje, todas as empresas estão preocupadas com isso. E, automaticamente, se a empresa está, as pessoas estão. Porque todo CNPJ é feito por um CPF. E aí isso passa de pai para filho e é de forma simples. Hoje eu pego a minha neta de 5 anos, ela tem atitudes que me dão aula. Que gracinha. Do tipo, incapaz, ela chupa uma bala na rua, ela guarda o papelzinho dela sem ninguém pedir. Ninguém pediu para ela fazer isso. Então essa já é uma consciência que é do que a gente falou lá do líder servidor, que é por exemplos. Exatamente. Então, os exemplos de hoje também são exemplos muito mais legais que talvez tivéssemos tido lá atrás, né? Tenhamos tido lá atrás. Às vezes a gente fica pensando assim, não dá mais tempo de mudar, mas dá, né? Sempre dá. Dá demais. Porque exemplo arrasta, né? Então é isso aí, bacana. Obrigada, meninas, vocês foram ótimas. Já acabou? Já acabou, você quer falar rapidinho. Mais? Poxa vida. Pode falar mais, não tem problema. Foi ótimo. Obrigada. Foi um prazer ter vocês aqui, viu? A gente que agradece. Esse foi o nosso Algarcast com a Karine e com a Eli, e eu te espero na nossa próxima edição. Até lá.